Você tem medo de ficar sozinho? Em uma sociedade hiperconectada, que nos julga pelo número de amigos e pela intensidade da nossa vida social, a solidão se tornou um tabu, um sinônimo de fracasso. Mas, e se o medo da solidão for a maior prisão de todas? E se, ao invés de fugir dela, você pudesse transformá-la em sua maior fonte de poder? Este texto é um convite para uma jornada radical ao coração do estoicismo, explorando como essa filosofia antiga nos ensina a dominar a arte da solitude, a encontrar força no isolamento e a construir uma autossuficiência tão profunda que a opinião e a companhia dos outros se tornam uma escolha, não uma necessidade. Vamos desvendar como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio viam a solidão não como um vazio a ser preenchido, but como um campo de treinamento para a alma, um espaço sagrado para o autoconhecimento e a construção de uma fortaleza interior inabalável. Prepare-se para desafiar tudo o que você pensa sobre estar sozinho e descobrir o poder que reside no silêncio, na introspecção e na maestria de ser sua própria melhor companhia. A verdadeira liberdade não é estar cercado de pessoas, mas estar em paz consigo mesmo, em qualquer circunstância. A solidão, para o estoico, não é um estado de abandono, mas um estado de autossuficiência. É a capacidade de encontrar contentamento e força dentro de si mesmo, independentemente das circunstâncias externas. Em um mundo que nos ensina a buscar a felicidade em relacionamentos, em validação social e em bens materiais, o estoico trilha o caminho oposto. Ele compreende que a verdadeira riqueza reside na sua própria virtude, na sua paz interior e na sua capacidade de ser feliz consigo mesmo. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos aconselha: aquele que se basta a si mesmo não precisa de amigos. Essa máxima, longe de ser um elogio ao isolamento, é um convite à autossuficiência. Quando você se torna a sua própria fonte de felicidade, a companhia dos outros se torna um bônus, não uma necessidade. Você se liberta da tirania da aprovação alheia, da necessidade de agradar e da angústia da rejeição. Você se torna o mestre de sua própria felicidade, capaz de encontrar a paz em qualquer situação, seja na companhia de outros ou na solitude do seu próprio ser. A maestria da solidão é a aplicação da dicotomia do controle no campo das relações humanas. Você não controla o que os outros pensam de você, nem se eles te amam ou te rejeitam. Mas você controla suas próprias reações, seus próprios pensamentos e suas próprias emoções. Ao internalizar essa distinção, você se liberta do fardo de tentar gerenciar o incontrolável e foca sua energia no único domínio onde ela tem poder, sua própria mente. Essa postura te confere uma vantagem estratégica. Enquanto os outros se desesperam com a solidão, você a utiliza como uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento e de fortalecimento da sua alma. A psicologia sombria da solitude reside em usar o isolamento como um laboratório para a autotransformação. Ao invés de fugir do silêncio, o estoico o abraça, usando-o para ouvir a voz da sua própria razão, para examinar seus pensamentos e para fortalecer sua cidadela interior. A maestria da solidão é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das relações humanas com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente intocável. A transformação da solidão em solitude é um processo de reinterpretação. A solidão é o sentimento de vazio e de abandono que surge da ausência de companhia. A solitude, por outro lado, é a escolha consciente de estar sozinho, de desfrutar da própria companhia e de usar o tempo para o autodesenvolvimento. O estoico não teme a solidão, pois ele a transforma em solitude. Ele compreende que a verdadeira companhia não é a presença de outros, mas a presença de si mesmo. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: em toda parte e a todo momento, depende de ti aceitar com piedade as circunstâncias presentes, tratar com justiça os homens presentes e aplicar o discernimento às tuas representações presentes, para que nada de incompreensível se insinue nelas. Essa máxima é a essência da solitude estoica, a capacidade de encontrar a paz e a sabedoria dentro de si mesmo, em qualquer lugar e a qualquer momento.
O estoico treina sua mente para ser sua melhor amiga, sua conselheira mais sábia e sua companheira mais leal. Ele pratica a introspecção, o exame constante de seus pensamentos, de suas emoções e de suas ações. Ele busca se conhecer profundamente, a identificar suas fraquezas e a fortalecer suas virtudes. A transformação da solidão em solitude é a aplicação da virtude da sabedoria no campo da autoconsciência. É a sabedoria de reconhecer que a verdadeira felicidade não reside em fatores externos, mas na sua própria mente. O estoico compreende que a necessidade constante de companhia é um sinal de fraqueza, de uma incapacidade de lidar consigo mesmo. Ele prefere a solitude enriquecedora à companhia vazia. A psicologia sombria da solitude reside em usar o tempo sozinho como uma oportunidade de se tornar mais forte, mais sábio e mais resiliente. Ao invés de se distrair com o ruído do mundo, o estoico se volta para dentro, para o silêncio de sua própria alma, e ali encontra a paz e a força que o tornam verdadeiramente invencível. A maestria da solidão é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um mestre de si mesmo. Para cultivar a solitude, o estoico pratica o diário filosófico, registrando seus pensamentos, suas reflexões e seus aprendizados. Ele também dedica tempo à leitura de obras que o inspiram e o desafiam, e à contemplação da natureza, que o conecta a algo maior do que ele mesmo. A solitude não é um estado de passividade, mas uma atividade intensa de autodesenvolvimento, onde cada momento é uma oportunidade de se tornar uma versão melhor de si mesmo. O retiro interior é a capacidade de encontrar um santuário de paz e de tranquilidade dentro de si mesmo, independentemente do caos que o cerca. Em um mundo de constantes pressões, de demandas incessantes e de ruído ensurdecedor, a capacidade de se retirar para dentro de si mesmo é um superpoder. O estoico, no entanto, cultiva o retiro interior não como uma fuga da realidade, mas como uma forma de se reconectar com sua própria essência, de recarregar suas energias e de encontrar a clareza para enfrentar os desafios da vida. Marco Aurélio, o imperador filósofo, passava grande parte de sua vida em campos de batalha, cercado de morte, de traição e de intrigas. No entanto, ele encontrava a paz em seu retiro interior, em suas meditações, onde ele se lembrava dos princípios estoicos, examinava seus pensamentos e fortalecia sua alma. Ele nos ensina: os homens buscam retiros para si, no campo, na praia, nas montanhas. E tu também costumas desejar muito essas coisas. Mas tudo isso é do mais vulgar, pois podes, quando quiseres, retirar-te para dentro de ti mesmo. Em nenhuma parte o homem se retira com mais tranquilidade e mais calma do que em sua própria alma. Essa máxima é a essência do retiro interior estoico, a capacidade de encontrar um oásis de paz em meio ao deserto da vida. O estoico treina sua mente para ser um refúgio, um lugar onde ele pode se abrigar das tempestades do mundo exterior. Ele pratica a meditação, a arte de acalmar a mente e de observar os pensamentos sem se identificar com eles. Ele também pratica a visualização, imaginando-se em um lugar de paz e de tranquilidade, e sentindo as emoções associadas a essa imagem. O retiro interior é a aplicação da virtude da temperança no campo da autogestão emocional. É a temperança de não se deixar levar pelas emoções negativas, de manter a calma diante da adversidade e de encontrar a serenidade em meio ao caos. O estoico compreende que a verdadeira paz não reside em circunstâncias externas, mas na sua própria mente. Ele prefere a paz interior à tranquilidade exterior. A psicologia sombria da solitude reside em usar o retiro interior como uma fonte de poder inesgotável. Ao invés de buscar a paz no mundo, o estoico a encontra dentro de si mesmo, tornando-se imune às perturbações externas. A maestria da solidão é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um mestre de si mesmo. Para fortalecer o retiro interior, o estoico pratica a respiração consciente, usando a respiração como uma âncora para o momento presente. Ele também cultiva o silêncio,
dedicando tempo para estar em silêncio e para ouvir a voz da sua própria intuição. O retiro interior não é um ato de egoísmo, mas um ato de autopreservação, que o capacita a ser uma presença mais calma, mais sábia e mais compassiva no mundo. A independência social é a capacidade de viver de acordo com seus próprios valores e princípios, sem se deixar influenciar pela pressão do grupo ou pela necessidade de aprovação. Em uma sociedade que nos incentiva a nos conformarmos, a seguirmos a manada e a buscarmos a validação externa, a independência social é um ato de rebeldia, uma declaração de soberania pessoal. O estoico, no entanto, cultiva a independência social não como uma forma de arrogância ou de desprezo pelos outros, mas como uma manifestação da sua integridade e da sua autossuficiência. Ele compreende que a verdadeira liberdade não é ser aceito por todos, mas ser fiel a si mesmo. Epicteto, que foi um escravo antes de se tornar um dos mais influentes filósofos estoicos, nos lembra: se queres progredir, suporta parecer insensato e estúpido nas coisas exteriores, e não queiras parecer saber alguma coisa, e se a alguns pareceres ser alguém, desconfia de ti mesmo. Essa máxima é a essência da independência social estoica, a coragem de ser diferente, de seguir seu próprio caminho, mesmo que isso signifique ser incompreendido ou ridicularizado. O estoico treina sua mente para ser indiferente à opinião alheia, para focar na qualidade de suas ações e na pureza de suas intenções. Ele pratica a autoavaliação, examinando suas próprias ações à luz de seus valores e não à luz da opinião dos outros. Ele também pratica a coragem moral, a disposição de defender o que é certo, mesmo que isso o torne impopular. A independência social é a aplicação da virtude da justiça no campo das relações humanas. É a justiça de tratar a si mesmo com o mesmo respeito e a mesma dignidade que você trata os outros, de não sacrificar seus valores para agradar aos outros e de viver uma vida autêntica e significativa. O estoico compreende que a necessidade de aprovação é uma forma de escravidão, que o torna refém da opinião alheia. Ele prefere a liberdade da autenticidade à prisão da conformidade. A psicologia sombria da solitude reside em usar a independência social como um escudo contra a manipulação e a mediocridade. Ao invés de se deixar levar pela correnteza, o estoico nada contra ela, forjando seu próprio destino com uma determinação implacável. A maestria da solidão é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das relações humanas, com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um mestre de si mesmo. Para fortalecer a independência social, o estoico pratica a associação seletiva, escolhendo se cercar de pessoas que o inspiram e o desafiam, e não de pessoas que o arrastam para baixo. Ele também pratica a autoafirmação, expressando suas opiniões e seus valores com clareza e respeito, mas sem agressividade. A independência social não é sobre ser antissocial, mas sobre ser seletivamente social, sobre escolher suas batalhas e sobre viver uma vida que seja um reflexo de quem você realmente é. O retiro interior é a capacidade de encontrar um santuário de paz e de tranquilidade dentro de si mesmo, independentemente do caos que o cerca. Em um mundo de constantes pressões, de demandas incessantes e de ruído ensurdecedor, a capacidade de se retirar para dentro de si mesmo é um superpoder. O estoico, no entanto, cultiva o retiro interior não como uma fuga da realidade, mas como uma forma de se reconectar com sua própria essência, de recarregar suas energias e de encontrar a clareza para enfrentar os desafios da vida. Marco Aurélio, o imperador filósofo, passava grande parte de sua vida em campos de batalha, cercado de morte, de traição e de intrigas. No entanto, ele encontrava a paz em seu retiro interior, em suas meditações, onde ele se lembrava dos princípios estoicos, examinava seus pensamentos e fortalecia sua alma. Ele nos ensina: os homens buscam retiros para si, no campo, na praia, nas montanhas. E tu também costumas desejar muito essas coisas. Mas tudo isso é do mais vulgar, pois podes, quando quiseres, retirar-te para dentro de ti mesmo. Em nenhuma parte o homem se retira com mais tranquilidade e mais calma do que em sua própria alma. Essa máxima é a essência do retiro interior estoico.
a capacidade de encontrar um oásis de paz em meio ao deserto da vida. O estoico treina sua mente para ser um refúgio, um lugar onde ele pode se abrigar das tempestades do mundo exterior. Ele pratica a meditação, a arte de acalmar a mente e de observar os pensamentos sem se identificar com eles. Ele também pratica a visualização, imaginando-se em um lugar de paz e de tranquilidade, e sentindo as emoções associadas a essa imagem. O retiro interior é a aplicação da virtude da temperança no campo da autogestão emocional. É a temperança de não se deixar levar pelas emoções negativas, de manter a calma diante da adversidade e de encontrar a serenidade em meio ao caos. O estoico compreende que a verdadeira paz não reside em circunstâncias externas, mas na sua própria mente. Ele prefere a paz interior à tranquilidade exterior. A psicologia sombria da solitude reside em usar o retiro interior como uma fonte de poder inesgotável. Ao invés de buscar a paz no mundo, o estoico a encontra dentro de si mesmo, tornando-se imune às perturbações externas. A maestria da solidão é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um mestre de si mesmo. Para fortalecer o retiro interior, o estoico pratica a respiração consciente, usando a respiração como uma âncora para o momento presente. Ele também cultiva o silêncio, dedicando tempo para estar em silêncio e para ouvir a voz da sua própria intuição. O retiro interior não é um ato de egoísmo, mas um ato de autopreservação, que o capacita a ser uma presença mais calma, mais sábia e mais compassiva no mundo. A independência social é a capacidade de viver de acordo com seus próprios valores e princípios, sem se deixar influenciar pela pressão do grupo ou pela necessidade de aprovação. Em uma sociedade que nos incentiva a nos conformarmos, a seguirmos a manada e a buscarmos a validação externa, a independência social é um ato de rebeldia, uma declaração de soberania pessoal. O estoico, no entanto, cultiva a independência social não como uma forma de arrogância ou de desprezo pelos outros, mas como uma manifestação da sua integridade e da sua autossuficiência. Ele compreende que a verdadeira liberdade não é ser aceito por todos, mas ser fiel a si mesmo. Epicteto, que foi um escravo antes de se tornar um dos mais influentes filósofos estoicos, nos lembra: se queres progredir, suporta parecer insensato e estúpido nas coisas exteriores, e não queiras parecer saber alguma coisa, e se a alguns pareceres ser alguém, desconfia de ti mesmo. Essa máxima é a essência da independência social estoica, a coragem de ser diferente, de seguir seu próprio caminho, mesmo que isso signifique ser incompreendido ou ridicularizado. O estoico treina sua mente para ser indiferente à opinião alheia, para focar na qualidade de suas ações e na pureza de suas intenções. Ele pratica a autoavaliação, examinando suas próprias ações à luz de seus valores e não à luz da opinião dos outros. Ele também pratica a coragem moral, a disposição de defender o que é certo, mesmo que isso o torne impopular. A independência social é a aplicação da virtude da justiça no campo das relações humanas. É a justiça de tratar a si mesmo com o mesmo respeito e a mesma dignidade que você trata os outros, de não sacrificar seus valores para agradar aos outros e de viver uma vida autêntica e significativa. O estoico compreende que a necessidade de aprovação é uma forma de escravidão, que o torna refém da opinião alheia. Ele prefere a liberdade da autenticidade à prisão da conformidade. A psicologia sombria da solitude reside em usar a independência social como um escudo contra a manipulação e a mediocridade. Ao invés de se deixar levar pela correnteza, o estoico nada contra ela, forjando seu próprio destino com uma determinação implacável. A maestria da solidão é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das relações humanas, com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um mestre de si mesmo. Para fortalecer a independência social, o estoico pratica a associação seletiva, escolhendo se cercar de pessoas que o inspiram e o desafiam, e não de pessoas que o arrastam para baixo. Ele também pratica a autoafirmação,
expressando suas opiniões e seus valores com clareza e respeito, mas sem agressividade. A independência social não é sobre ser antissocial, mas sobre ser seletivamente social, sobre escolher suas batalhas e sobre viver uma vida que seja um reflexo de quem você realmente é. A autarquia, ou o governo de si mesmo, é a culminação da maestria da solidão estoica. É a capacidade de ser o mestre de sua própria mente, o arquiteto de sua própria alma e o soberano de seu próprio reino interior. Em um mundo que nos incentiva a buscar o poder sobre os outros, o estoico busca o poder sobre si mesmo. Ele compreende que o verdadeiro poder não reside em controlar os outros, mas em se controlar. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos lembra: o maior império é o império de si mesmo. Essa máxima é a essência da autarquia estoica. Quando você se torna o mestre de si mesmo, você se torna invencível. As adversidades perdem seu poder de choque, as tentações perdem seu poder de sedução e as manipulações perdem seu poder de influência. Você se torna uma força da natureza, um indivíduo que age com uma clareza e uma convicção que inspiram e intimidam. A autarquia é a aplicação de todas as virtudes estoicas, sabedoria, coragem, justiça e temperança, no campo da autogovernança. É a sabedoria de conhecer a si mesmo, a coragem de enfrentar suas fraquezas, a justiça de tratar a si mesmo com respeito e a temperança de moderar seus desejos. O estoico treina sua mente para ser um governante justo e sábio, que lidera com razão e compaixão e não com tirania e medo. Ele pratica a disciplina diária, estabelecendo rotinas e hábitos que fortalecem sua mente, seu corpo e seu espírito. Ele também pratica a reflexão noturna, examinando suas ações do dia e identificando áreas onde pode melhorar. A psicologia sombria da solitude reside em usar a autarquia como uma forma de poder absoluto. Ao invés de buscar o poder no mundo, o estoico o encontra dentro de si mesmo, tornando-se uma fonte inesgotável de força e de resiliência. A maestria da solidão é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um mestre de si mesmo. Que esta jornada pela maestria da solidão estoica o inspire a abraçar a solitude, a encontrar a força no silêncio e a construir uma fortaleza interior que nenhuma tempestade externa possa abalar. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de autossuficiência, de independência e de poder pessoal. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria companhia e a felicidade em sua própria virtude. A liberdade está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura felicidade. É a escolha de ser o arquiteto da sua própria alma, de forjar um espírito que nenhuma adversidade pode quebrar, e de amar o seu destino com uma paixão que transcende a compreensão comum. É a jornada para se tornar verdadeiramente livre, não das circunstâncias, mas da tirania da sua própria mente, e de viver uma vida de significado e propósito inabalável. Que a chama estoica queime brilhante em seu coração, iluminando o caminho para uma existência plena e virtuosa, onde cada momento é uma oportunidade de praticar a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança, e de abraçar o futuro com uma paz que transcende a compreensão. Abrace a incerteza e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato um vencedor. Para aprofundar a compreensão da autarquia, é crucial entender que ela não implica em isolamento total ou em uma negação das relações humanas. Pelo contrário, o estoico autárquico é capaz de se relacionar de forma mais saudável e autêntica, pois sua felicidade não depende da aprovação ou da presença de outros. Ele se relaciona por escolha, não por necessidade. Essa distinção é fundamental. Enquanto o indivíduo dependente busca nos outros a validação e a completude que lhe faltam, o estoico autárquico já se sente completo em si mesmo. Ele oferece sua companhia e sua amizade como um presente, não como uma barganha. Isso o torna um amigo mais leal, um parceiro mais estável e um cidadão mais virtuoso, pois suas ações são motivadas pela razão e pela virtude, e não pelo medo da solidão ou pela busca desesperada por aceitação. A autarquia é, portanto,
a base para uma vida social verdadeiramente livre e significativa. Ela permite que o estoico participe ativamente da comunidade, contribua para o bem comum e desfrute das relações humanas, mas sempre com a consciência de que sua paz interior não pode ser abalada por fatores externos. Ele compreende que a verdadeira segurança não está na quantidade de pessoas ao seu redor, mas na qualidade de sua própria mente. Essa é a psicologia sombria da autarquia. Usar a independência emocional como um escudo impenetrável, tornando-se imune às flutuações do mundo social. Ao invés de se deixar levar pela correnteza das opiniões e das expectativas alheias, o estoico se mantém firme em seus princípios, guiado por sua própria razão e sua própria virtude. Ele se torna um farol de estabilidade em um mundo de incertezas, uma fonte de força para si mesmo e para aqueles que o cercam. A maestria da solidão, culminando na autarquia, é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um mestre de si mesmo e um vencedor em todos os sentidos da palavra. O retiro interior não é apenas um conceito filosófico, mas uma prática diária que o estoico cultiva para manter sua paz mental e sua clareza de pensamento. Em um mundo que nos bombardeia com informações, com ruídos e com distrações, a capacidade de se retirar para dentro de si mesmo é mais vital do que nunca. O estoico compreende que o mundo exterior é um campo de batalha constante e que sua mente é o seu santuário, o único lugar onde ele pode encontrar a verdadeira paz. Marco Aurélio, em suas meditações, nos ensina que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e a qualidade dos seus pensamentos depende da sua capacidade de se retirar para dentro de si mesmo, de acalmar a mente e de examinar seus pensamentos com razão e discernimento. O retiro interior não é uma fuga da realidade, mas uma forma de se reconectar com sua própria essência, de recarregar suas energias e de encontrar a clareza para enfrentar os desafios da vida. Ele pratica a meditação, não como uma técnica esotérica, mas como um exercício mental para treinar a atenção e a observação. Ele se senta em silêncio, observa seus pensamentos sem se identificar com eles e retorna gentilmente ao momento presente. Essa prática o ajuda a desenvolver a prosoche, a vigilância constante sobre seus pensamentos e suas ações, garantindo que eles estejam alinhados com seus objetivos e seus valores. O retiro interior é a aplicação da virtude da temperança no campo da autogestão emocional. É a temperança de não se deixar levar pelas emoções negativas, de manter a calma diante da adversidade e de encontrar a serenidade em meio ao caos. O estoico compreende que a verdadeira paz não reside em circunstâncias externas, mas na sua própria mente. Ele prefere a paz interior à tranquilidade exterior. A psicologia sombria da solitude reside em usar o retiro interior como uma fonte de poder inesgotável. Ao invés de buscar a paz no mundo, o estoico a encontra dentro de si mesmo, tornando-se imune às perturbações externas. A maestria da solidão é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um mestre de si mesmo. Para fortalecer o retiro interior, o estoico também cultiva o silêncio, dedicando tempo para estar em silêncio e para ouvir a voz da sua própria intuição. Ele se afasta das redes sociais, das notícias e de outras fontes de ruído, criando um espaço sagrado para a introspecção e a reflexão. O retiro interior não é um ato de egoísmo, mas um ato de autopreservação que o capacita a ser uma presença mais calma, mais sábia e mais compassiva no mundo. Ele compreende que, ao cuidar de sua própria mente, ele se torna mais capaz de cuidar dos outros e de contribuir para o bem comum. É a liberdade de não ser escravo do mundo exterior, mas o mestre de seu próprio reino interior, capaz de encontrar a paz em qualquer lugar e a qualquer momento. A independência social é a capacidade de viver de acordo com seus próprios valores e princípios, sem se deixar influenciar pela pressão do grupo ou pela necessidade de aprovação. Em uma sociedade que nos incentiva a nos conformarmos, a seguirmos a manada e a buscarmos a validação externa,
A independência social é um ato de rebeldia, uma declaração de soberania pessoal. O estoico, no entanto, cultiva a independência social não como uma forma de arrogância ou de desprezo pelos outros, mas como uma manifestação da sua integridade e da sua autossuficiência. Ele compreende que a verdadeira liberdade não é ser aceito por todos, mas ser fiel a si mesmo. Epicteto, que foi um escravo antes de se tornar um dos mais influentes filósofos estoicos, nos lembra: se queres progredir, suporta parecer insensato e estúpido nas coisas exteriores, e não queiras parecer saber alguma coisa, e se a alguns pareceres ser alguém, desconfia de ti mesmo. Essa máxima é a essência da independência social estoica, a coragem de ser diferente, de seguir seu próprio caminho, mesmo que isso signifique ser incompreendido ou ridicularizado. O estoico treina sua mente para ser indiferente à opinião alheia, para focar na qualidade de suas ações e na pureza de suas intenções. Ele pratica a autoavaliação, examinando suas próprias ações à luz de seus valores e não à luz da opinião dos outros. Ele também pratica a coragem moral, a disposição de defender o que é certo, mesmo que isso o torne impopular. A independência social é a aplicação da virtude da justiça no campo das relações humanas. É a justiça de tratar a si mesmo com o mesmo respeito e a mesma dignidade que você trata os outros, de não sacrificar seus valores para agradar aos outros e de viver uma vida autêntica e significativa. O estoico compreende que a necessidade de aprovação é uma forma de escravidão, que o torna refém da opinião alheia. Ele prefere a liberdade da autenticidade à prisão da conformidade. A psicologia sombria da solitude reside em usar a independência social como um escudo contra a manipulação e a mediocridade. Ao invés de se deixar levar pela correnteza, o estoico nada contra ela, forjando seu próprio destino com uma determinação implacável. A maestria da solidão é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelo caos das relações humanas, com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um mestre de si mesmo. Para fortalecer a independência social, o estoico pratica a associação seletiva, escolhendo se cercar de pessoas que o inspiram e o desafiam, e não de pessoas que o arrastam para baixo. Ele também pratica a autoafirmação, expressando suas opiniões e seus valores com clareza e respeito, mas sem agressividade. A independência social não é sobre ser antissocial, mas sobre ser seletivamente social, sobre escolher suas batalhas e sobre viver uma vida que seja um reflexo de quem você realmente é. É a liberdade de não ser escravo das expectativas alheias, mas o mestre de sua própria vida, capaz de viver com integridade e autenticidade, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a verdadeira força da independência social estoica, a capacidade de se manter firme em seus princípios, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. É a escolha de ser um indivíduo soberano, que não se curva à pressão do grupo, mas que se guia por sua própria razão e sua própria virtude. E é nessa soberania que ele encontra a verdadeira paz e a verdadeira felicidade.